Olá, meus amados, como é que vocês estão? Passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês, para a gente conversar um pouco aqui, né? Falando sobre aquela colaboração premiada, no caso em relação ao Mauro Cid, né, que está se repercutindo aí, tudo que foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes e tudo, que até o próprio Procurador-Geral da República, né, Augusto Aras, foi contra também, tudo. Estamos conversando um pouco e meio, ver o que foi realmente as argumentações, o que tem sido acontecido, né? Que ela está prevista, a colaboração premiada, na Lei 12.850 de 2013. Então tem os requisitos, a lei são obrigatórios, tem que estar preenchido aqueles requisitos, né? Para poder ser aceito. E não é só você colaborar, quando você colabora, você tem que comprovar aquilo que você está alegando. Não é só você falar, né? Mas sim tem que comprovar. Não adianta você homologar uma coisa só porque você falou sem poder provar. E também tem que ser uma coisa nova. Não pode ser, por exemplo, de alguém que já tinha falado anteriormente, né? Tem que ser uma coisa nova e tudo que ajude, né? Então vamos falar um pouco sobre isso aí, né? Para poder a gente entender. Ela está prevista que é assim: tem delação premiada ou acordo de colaboração premiada. Aposto que já ouviu nesses termos, mas vocês que significa tal. Então assim, a gente vai o que a lei diz, né? Lá na lei se diz o que? Por exemplo, aqui é no artigo 4º, né, da lei referida que eu citei, que diz assim: o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão, reduzir até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritivo de direito daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa delação advenha um ou mais dos seguintes resultados. Aí vem, quando você abre, vem os requisitos, tudo que deve ser feito, certo? Então a pessoa diz: não, delação premiada, acordo premiado, colaboração premiada, tem essa confundo, mas a gente vai porque o que a lei diz. Se a lei diz que é colaboração, muito fala de delação premiada. Aí fala que está lá, que se refere a lei, se refere sobre a organização, né, criminosa, né? Aí só relatando um pouco que diz, né? Hoje compreende que o crime é organizado como um fenômeno complexo que conta com a participação de múltiplos agentes, além de uma extensa gama de mercado para atuação. As práticas criminosas tais como tráfico de droga, lavagem de dinheiro, corrupção, contrabando, evasão fiscal, tornaram-se interligadas e foram refletidas em vários setores. Nessa era digital, na qual as fronteiras territoriais deixam de existir, passamos a ter no crime organizado estruturas de redes orgânicas, ramificações e assumir diversas fases, em vez de tradicionais tipologias hierarquizadas. Ordenação rígida, primordial, tal, é que vai. Aí falando sobre muito o que é isso, né? A organização criminosa. Então, advém desse contexto que emergiu o acordo de colaboração premiada, atualmente consolidado na Lei 12.850 de 2013, que é a chamada Lei das Organizações Criminosas. Com a contribuição dos investigados e ex-integrantes da organização, tornou-se possível verificar o financiamento e a cadeia de crimes cometidos, sendo um importante elemento na desestruturação do crime organizado. Isso aqui é muito importante, realmente, porque ajuda, facilita, né, não só a investigação e acabar com isso, né? Aí vem assim: em síntese, a colaboração premiada consiste em um acordo firmado entre o cidadão e o Estado. Então é um acordo, né? E a gente vê muito isso que aconteceu posteriormente na Lava Jato, que ficou bem conhecido, né, na Lava Jato, sobre isso aí. Sobre a ótica do direito penal, apesar de ser um importante e amplo mecanismo de combate ao crime organizado, um acordo de colaboração premiada possui regras rígidas para que toda a cadeia investigativa e probatória esteja em conformidade com a lei, de forma que os fatos evidenciados possam vir a ser efetivamente utilizados no processo criminal. Sua natureza é de um negócio jurídico processual e de um meio de obtenção de provas. Então é um meio de obter provas, certo? Aí pronto. A lei que eu falei, está lá, e você vê isso nos requisitos a partir do artigo 4, né, que diz assim: o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão judicial, reduzir até 2/3 a pena de privativa de liberdade ou substituí-la
por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado de forma efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que essa colaboração advenha em um ou mais dos seguintes resultados. A gente tem os requisitos: identificação dos demais coatores e participação da organização criminosa. Um ou mais dos seguintes resultados. Pode ser um ou mais desses requisitos aqui. Inciso 2. A revelação da estrutura e carga da divisão da ação criminosa, a prevenção de infrações penais decorrente da atividade da ação criminosa. Aí vai indo. Aí depois vem os parágrafos, certo? Então aqui a gente vem aqui. Quais são os requisitos de direito? A voluntariedade, né? A colaboração deve ser inteiramente voluntária, ou seja, livre de ameaças, pressões ou qualquer forma de coação. Isso aqui é muito importante. Então você não pode ser coagido, não. Você tem essa vontade, você dispõe de ajudar a fazer. Então, se você foi coagido e tudo para poder fazer, então não cabe não, né? Se for comprovado isso aqui, então é vício. Então gera nulidade, certo? Aqui, assistência integral do defensor advogado. Outras vezes retoma a presença contínua do advogado da parte da colaboração. Isso aqui é importante, certo? Aí outra, renúncia ao direito do silêncio. Apesar do dele permanecer calado, tal constitui uma garantia fundamental através da qual qualquer cidadão poderá calar quando aos fatos que possam incriminar. Uma vez assumida e homologada a condição do colaborador, tal prerrogativa não poderá ser invocada. O sigilo, né? Outro requisito legal para testar a validade do acordo consiste na sua confidencialidade. Então, aqui não pode ser divulgado nada. Desde o início da tratativa até o final das investigações, deverá ser resguardado o sigilo do conteúdo discutido entre agentes públicos e particulares, certo? Aí vem a homologação do juiz competente, né? A efetiva colaboração. Por fim, dos principais requisitos do acordo consiste em que o material disponibilizado pelo colaborador contribua efetivamente com a investigação e com a instrução processual. Então, não é só falar, tem que comprovar. E esta contribuição, né, de forma efetiva, ajudou na investigação como também na instrução processual, certo? Então, esse aqui é os requisitos, certo? Pronto. Aí vamos lá. Então, o que a gente que foi divulgado e tudo, que é uma coisa muito importante aí, certo? Diz que Mauro Acides fez junto com a Polícia Federal e foi remetido para o STF, na qual o Ministério dos Tribunais homologou, e nessa homologação dele, ele foi colocado, não assim, vamos dizer, uma liberdade provisória, mas teve algumas medidas cautelares que foi imposta para ele, para poder ele sair, né? Ele colaborou e foi botado em liberdade, né? Não uma liberdade restrita, vamos dizer assim, certo? Então não teve aquela liberdade, mas parece que vai usar a tornozeleira, foi afastado do cargo dele lá do exército, tudo. Então teve uns requisitos referente. Agora você pode ver que é uma coisa assim que vai criando lacuna se a pessoa entender. Por quê? Primeiramente, tem que ser algo voluntário, não pode ser nada condicionado. E ele não pode ser coagido. Tem até deixa eu ver se eu encontro aqui, do ministro Gilmar Mendes falando sobre a colaboração premiada. Estou achando aqui para falar um pouco disso aqui também. Deixa eu ver o que ele diz aqui. Estou tentando encontrar porque deixa eu ver se eu encontro aqui. É porque eu não estou encontrando aqui, gente. Deixa eu encontrar aí o que ele falou, que parece que foi até falando, esteja enganado, posso estar errado. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, entre aspas, né? Encontrei aqui, tá lá no que você vai procurar no Estadão. Aqui ele diz assim:
É muito grave para a justiça ter esse tipo de vexame. As pessoas só eram soltas depois de confessar e fazer um acordo de leniência. Isso é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se trata de práticas de tortura usando o poder do Estado. Sem dúvida nenhuma se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas, disse Gilmar Mendes em um julgamento no dia 9 de maio. Né? Dia 9 de maio, foi Gilmar Mendes falando, né? Então o que se entende aqui que a gente viu no caso de Mauro Cid? Que ele só foi solto depois que fez uma colaboração premiada. Então os requisitos da liberdade dele não estavam previstos, por exemplo, para ter uma revogação da preventiva dele. São coisas que dá umas lacunas que a gente não entende, né? Porque não pode, que é um requisito ser de forma voluntária e tudo. Então ele foi coagido para poder. Não estou dizendo aqui que ele foi, gente. É o que a gente vê pelo cenário, né? Porque só foi solto depois que teve a homologação, aí ele foi solto. Então quer dizer que ele não podia ter a liberdade antes dele de fazer a colaboração premiada. Os requisitos para colocar em liberdade não estavam preenchidos, então ele não tinha direito à revogação. Então é coisas que não tem como a gente dizer de forma categórica que afirmar, né? E eu não estou querendo afirmar isso para vocês. Estou colocando o que está no cenário hoje aqui no Brasil que está acontecendo. Que tem que ter muito cuidado que alguns dos requisitos, que eu falei aqui, que é de forma voluntária. Você lê logo no artigo 4º, né, da lei referida, né? O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão, a pena substituída, tal, daquele que tenha colaborado de forma efetiva, colaborado efetiva e voluntariamente. Certo? Então se mostrou que foi coagido e tudo, foi condicionado também para poder ser solto, não pode. Né? Pronto. Aí o que acontece aqui, né? Quando houve essa homologação e tudo, o que aconteceu aqui? O procurador, né, Augusto Aras, se manifestou. Eu vou ler para vocês aqui o que foi que ele disse. Tá com vocês aqui. Aqui diz aqui. A Procuradoria-Geral da República, que ele falou, não é de Augusto Aras, é da República Federativa do Brasil e é pautada pela Constituição. A Procuradoria-Geral da República, portanto, não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal, como aquelas de Antônio Palocci e de Sérgio Cabral, por exemplo. Ele falando, né? Que isso que em 2018, porém, a decidiu por 10 votos a 1 que a Polícia Federal podia afirmar acordo de delação. Por 8-3, aquele julgamento também definiu não ser necessária uma autorização da PGR. Né? Por isso que foi uma decisão do STF, né? Que teve, e a Polícia Federal fez isso, mas a gente tem que ir pelo que a lei diz, não é o que o STF falou, a gente tem que ver porque era a lei, né? Porque tem que obedecer isso aqui. Por isso que Augusto Aras se manifestou sobre isso, né? Ele se manifestou nesse sentido aí. Vamos lá ver o que a lei diz. Artigo 4, parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas. Então, o juiz ele não pode participar. Não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigador e o investigado, e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público, o investigado ou acusado e seu defensor. Então veja só, muito importante isso aqui. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público. Veja só como isso aqui é importante, gente. Então assim, pelo que eu apurei, que eu vi aqui, né, e o que foi dito aqui, não teve a manifestação. Pelo que eu vi aqui, não teve a manifestação do Ministério Público. É isso que tem que ser apurado. Pelo que eu apurei aqui. E deixa eu buscar mais uma notícia dessa vez. Aqui para vocês. Então isso aqui tem que ser obedecido à lei. Então eu vou dizer a você. Só foi pela Polícia Federal, não teve a manifestação do Ministério Público. O Ministério Alexandre de Moraes homologou. Não pode. A lei é clara aqui que tem que ter a manifestação do Ministério Público,
né, que a gente leu aqui, manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e defensor. Então, pelo peço que eu apurei aqui, posso estar errado, certo? Só entre a Polícia Federal mesmo, o investigado, seus advogados e homologado pelo ministro Alexandre Moraes. Aqui, Aras compara a delação de Mauro Cid à de Palocci. A PGR não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal. Isso é manifestações nas redes sociais. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou nesse sábado contra a delação do Tenente-Coronel Mauro Cid, fechada pela Polícia Federal e homologada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Em manifestação publicada nas redes sociais, Aras comparou o caso a delações feitas pelo ministro Antônio Palocci e pelo ex-governador Sérgio Cabral. Aí, entre aspas, a Procuradoria não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal, como aquelas de Antônio Palocci e de Sérgio Cabral. Por exemplo, escreveu: o Subprocurador-Geral da República, que se manifestou da delação de Mauro Cid, apenas postula que se cumpra a lei. Ela tem independência para tanto. Então, tem que ser pela lei. Que a lei prevê isso aqui, tem que ser feito. Então, não pode fazer difícil. Se faz difícil, o que ocorre? Vício. E ocorre o quê? Nulidade. Então o acordo não poderia ser homologado. Aí vem, mais cedo, como noticiamos, Moraes homologou. Isso aqui eu estou lendo aqui no antagonista, certo? Se vocês puderem acessar, vocês verem. Aí diz aqui: Moraes homologou o acordo da delação premiada do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Com a decisão, Cid foi solto desta tarde. Cid era um dos assistentes mais próximos do ex-presidente. A expectativa é que ele contribua com as três investigações. O inquérito dos cartões de vacina, o caso das joias e da minuta do golpe. Pronto. Isso foi o que foi dito. Então, Aras foi contra, tem que ser conduzido, que tem que ser cumprido pela lei. Então, a lei é clara. No parágrafo 6 diz: o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, certo? E vem com a manifestação do Ministério Público, certo? Então, o que? O delegado da Polícia Federal fazendo junto com o investigado e o seu defensor, nisso que vai remeter para a Procuradoria-Geral da República, como está sendo, parece que o inquérito está lá no STF, e ele com a sua manifestação, certo? Depois disso, remetido para o ministro Alexandre Moraes homologar. Então, para quem vê no cenário que a gente está vendo, não ocorreu isso aí, entendeu? Se caso não ocorreu isso aí, então isso pode gerar vício, né? E nulidade, o acordo não ser aceito. Então, pelo que eu apurei aqui, e outra, né? Como até aquilo que a gente viu aqui pelo ministro Gilmar Mendes falou, antes de acontecer esse acordo, que ele diz dele, né? É muito grave para a justiça ter esse tipo de vexame. As pessoas só serão soltas depois de confessar e fazer um acordo de leniência. Isso ele falando. Então, assim, se é algo voluntário, você não pode ser coagido para poder fazer. Então, que transparência aí que ele fez o acordo para poder sair. É a coisa que, como assim, será que foi coagido, não foi? Então, é complicado. Então pelo cenário que está repercutindo aí, existem essas lacunas, né? Mas é uma coisa complexa, tem que ter muito cuidado, porque pode gerar nulidade em relação ao acordo de colaboração premiada, porque tem que ser obedecido o que a lei diz, né? A lei fala isso, então tem que ser cumprido isso aqui, ok? Então aí foram alguns comentários para vocês aí, né? Espero que vocês gostem aí, dê uma ajuda o canal aí, dê uma curtida aí, né? Passa um feedback aí que vamos aí às ordens. Deus abençoe vocês.